Olá, maravilhosas, tudo bem? Que bom termos você novamente aqui à nossa mesa. Sejam bem-vindas. Pega lá sua xícara de chá, de café, seu suco, sua pipoca, seu bolo e venha participar com a gente em mais um Elas à Mesa. E hoje nosso programa está sensacional, porque nós vamos falar sobre fé. E eu tenho aqui uma convidada muito especial, que ela vai nos contar o que ela fez, o que ela depositou, aonde ela depositou a sua fé e como foi a experiência dela. E eu tenho certeza que você vai ser tremendamente edificada. Então você vai curtir, você vai, tocar aí no aviãozinho, mandar para todas as suas amigas, contar o quanto você foi edificada. E tá aqui embaixo, então, por favor, coloca também o sininho, para sempre, quando tivermos os novos programas, novas séries, você possa ser avisado e ser uma das primeiras a assistir. Beleza? Posso contar com vocês? Então tá bom. Quero agradecer também a nossa igreja, a Casa de Deus, que nos dá a oportunidade de podermos compartilhar à mesa as nossas experiências. Então sejam bem-vindas. Bom, quero apresentar a nossa amiga e convidada especial dessa noite, que é a Dai. Muito obrigada pela sua presença, Dai. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço, Evelyn. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, contando esse testemunho que me edifica e eu sei que vai edificar muitas mulheres. Que bênção, que bom! Bom, então, o que a gente vai falar hoje é sobre fé. É uma campanha que nós fazemos na nossa igreja chamada Arca da Conquista, onde temos tido muitas experiências de fé para contarmos em nossas vidas, muitas experiências que Deus tem nos proporcionado. É uma campanha para ficarmos mais perto de Deus, termos mais conhecimento, mais aconchego e para termos essa experiência de fé. Porque nosso Deus é o Deus do impossível, onde Ele faz o impossível nas nossas vidas. Se você quer conhecer desse Deus, o Deus do impossível, o Deus da fé, venha com a gente e fique até o final do nosso programa. Então vamos lá continuar com a Dai. Dai, conta um pouquinho quem é a Dai pra gente. Eu sou a Daiane, sou esposa do evangelista Emerson, mãe da Anne, de 1 aninho. Nós estamos na expansão desde 2016 e nós cremos que assim, aquela cidade está sendo abençoada e estamos vendo o agir de Deus através do Ministério Casa de Deus em Itupeva. Uau, que bom! E conta pra mim, o que a Dai faz no dia a dia da vida dela? Eu sou mãe, esposa, profissional e assim, é muito prazeroso. Quando a gente se torna mãe, assim, agrega muito mais. E eu creio, assim, que eu não tinha ideia de quanto eu poderia fazer, quantas tarefas no dia a dia. E eu creio que Deus tem me dado esse sustento para conseguir dar conta, porque a gente dá conta. A supermãe multifunções, né? Multifunções. Que legal. A sua profissão é? Eu trabalho na área financeira. Na área financeira, isso. Muito bem, tadinha da Anne, né? A mãe vai falar, não pode. Brincadeira. Vamos lá. Quanto tempo que você conhece a Jesus? Eu nasci no lar evangélico, eu tive uma experiência com Jesus quando eu entrei na Casa de Deus e tenho até hoje grandes experiências que têm assim, realmente mudado a minha vida. Uau, que benção, né? São experiências assim de impacto, né? Quando a gente entrega a nossa vida realmente para Jesus, às vezes não importa a gente crescer no lar evangélico, né? Não é filho de peixe, peixinho, mas nós temos que ter o nosso encontro com Jesus. Quando a gente tem o nosso encontro, a gente conhece a esse Jesus, é maravilhoso, muda as nossas vidas, né? Uau. E foi verdadeiramente assim, quando eu entrei na igreja Casa de Deus, eu vi aquele coral lindo, e eu falei, eu quero cantar nesse coral. E assim, eu entrei no coral jovem quando iniciou, e toquei também na orquestra da igreja. Olha, eles não sabem, mas eu toquei na orquestra da igreja. E assim, e foi assim um crescimento
espiritual muito grande na minha vida, que eu creio que tem feito a diferença. Na minha vida e na minha família. Né? Cada dia a mais. Bom, a gente está falando campanha de fé. E eu vou fazer aqui algumas perguntas para Dai, tá bom? Dai, então você participou de todas as campanhas. Sim, todas. 16 anos aí de campanha. E o que motivou o seu coração a você participar da campanha? Olha, foi assim uma mudança de vida. Eu lembro que a minha primeira campanha, eu estava na faculdade, eu não tinha a oferta para dar. Eu lembro que a minha mãe me emprestou a minha primeira oferta, porque eu era estagiária e eu não tinha realmente um valor específico. Eu lembro que eu pedi, ela me emprestou e foi a minha primeira arca, assim, minha primeira oferta de amor mesmo, porque eu sabia que ali eu iria colher frutos, né, no futuro. Então ali eu coloquei todo o meu amor, tudo que eu tinha mesmo, foi a oferta da viúva mesmo. E assim, e eu estou assim colhendo mesmo desde a primeira arca, da primeira campanha até hoje. Oh, uau! E você sempre marca as suas, você guarda os seus pedidos de fé? Sempre marco. Teve anos que nós tiramos foto e assim, agora nós aprendemos também a desenhar, a fazer um desenho, o futuro. Então assim, cada ano de cada arca é um crescimento, é uma evolução na nossa vida. Oh, uau! E a gente vê, como você falou, os frutos aparecendo, né? Sim. Numa campanha de fé, que é movida pela fé, onde Deus responde às nossas orações, inclusive nos mínimos detalhes, né? Dos mínimos detalhes, até dos grandes detalhes, Deus responde às nossas orações e à nossa fé. Sim, eu tenho vários testemunhos, desde assim, quando eu comecei a primeira arca, até hoje, o meu casamento, a compra do meu apartamento. Então vamos lá atrás, vamos lá atrás. Me conte dos primeiros anos o que impactou a sua vida numa dessas campanhas. A decisão assim da minha vida profissional. Eu fazia faculdade, então desde o começo eu gostaria de trabalhar numa multinacional, então eu fui detalhando, e eu sempre fui muito detalhista com Deus, e eu escrevi assim, detalhes, assim, Deus, eu quero ganhar esse salário, eu quero ter essa formação, eu quero ter esse cargo na empresa, então eu sempre fui muito detalhista nos meus pedidos, e assim, eu via que eu marcava assim, até esse ano, até essa data, e depois assim, eu olhava meus pedidos e eu via que Deus cumpriu exatamente assim, na data ou naquele período que eu pedia para Deus. Então, desde a faculdade, depois no meu relacionamento com o meu marido, né, na minha vida pessoal, daí eu conheci o meu marido na igreja, depois no meu casamento, no meu noivado, meu casamento, na compra do meu apartamento. Eu lembro que foi numa pregação do pastor Alessandro Ferrari, que ele colocou, foi no domingo de manhã, quem conhece a Deus não conhece o medo. Eu não esqueço dessa pregação, e nós saímos desse dia no domingo de manhã e fomos à procura do nosso apartamento. Nós não tínhamos, né, assim, uma entrada tão alta naquela época. E Deus, assim, naquele dia, nós compramos nosso apartamento. Naquele dia? Uau. Nós compramos, demos uma entrada e Deus preparou tudo. E foi através dessa palavra que Ele falou, quem conhece a Deus não conhece o medo. Nós havíamos já olhado outros, né? Procurando outros empreendimentos. Então, vocês tiveram fé, tiveram ação. Isso. E Deus abençoou. Quer dizer, também não ficaram sentados esperando sem trabalhar ou sem procurar. Vocês tiveram ação. Sim. Tiveram ação e Deus abençoou. Isso, Deus nos abençoou. Naquele ano, eu lembro que foi um ano que nós, assim, a nossa oferta de amor, né? Porque nós falamos que é a oferta de amor, que é uma gratidão mesmo a Deus por tudo, né? E nós depositamos assim com alegria, por isso que é uma grande festa, né? É uma grande festa, é incrível, né? Uma grande festa. Porque nós sabemos o que é um presente, a arca pra gente, que nós somos da
da casa de Deus, nós sabemos que a arca é um presente de Deus nas nossas vidas. E quem entende isso e toma isso para a sua vida é muito abençoado. É bíblico, né? É bíblico. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, entra aqui no YouTube da Casa de Deus, que você vai conhecer, busca lá a Arca da Conquista, que você vai conhecer e ouvir muitos testemunhos dessas experiências de fé. Bom, Day, deixa eu perguntar, quanto tempo você é casada? Sou casada há 8 anos. 8 anos, 8 parabéns, parabéns. Bom, você falou aqui um pouquinho, você tem mais também... Deixa eu perguntar, a sua família participa? Você é casado há 8 anos, né? Então, você tem um esposo, hoje uma filhinha, eles participam com você na campanha? Eles participam. E assim, meus pais, que são de outra igreja, eles também participam. Também participam. Sim. E é uma experiência de fé na vida deles. Sim, de toda a família. Uau! Você tem mais alguma experiência assim mais antiga que você gostaria de nos contar? Quer dizer, Sim, tem muitas, né? Muita. A principal é para depois, gente. Vamos ouvir as outras. Sim, a compra do meu apartamento, a compra do meu carro. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e tinha acabado de lançar, eu trabalhava numa empresa automotiva, e havia acabado de lançar aquele carro. E eu coloquei na arca, eu falei, Deus, vou comprar esse carro zero. E assim, eu lembro que quando lançou, a arca foi em outubro, logo eu adquiri esse carro e eu comprei zero. Foi meu primeiro carro zero. Uau. E assim, eu fiquei muito feliz, porque, como eu falei, eu sempre marco tudo assim, detalhes. Eu peço para Deus em detalhes. E foi a cor que eu pedi, o jeito, até o farolzinho assim de milha que eu queria. E Deus me deu esse carro assim do jeito que eu havia pedido para Ele. Então assim, são muitos milagres assim. A expansão de Itupeva foi um pedido que nós fizemos, eu e meu marido, porque nós queríamos servir, mas não queríamos mais servir assim de uma forma, nós queríamos mais. Nós queríamos mais. E nós colocamos que nós queríamos dar mais, nós queríamos servir mais os irmãos, que isso arde dentro do nosso coração. E foi quando nós colocamos que nós queríamos assim servir. Nós não sabíamos servir se mais era o reino. Nós não sabíamos se seria nessa cidade ou em Jundiaí mesmo. Mas nós tínhamos esse desejo, nós sempre falamos, né, que nós queríamos ser missionários. Uau! E nós somos, né? Porque Sim. nós somos missionários em Itupeva, uma cidade ao lado, mas nós somos. E isso ardia assim arde ainda muito no nosso coração de servir as pessoas. E foi o que Deus colocou e nós colocamos também em 2014, quando um ano após o nosso casamento, nós colocamos que nós queríamos fazer a diferença por onde nós passássemos, né? Então isso pra gente, assim, eu creio que Deus ouviu e viu essa paixão por almas, né? Interior, o né? interior que era verdadeiro, que era verdadeiro. E os frutos estão aí, né? Em Itupeva, uma igreja com 200 membros, né? Glória a Deus e cada dia mais crescendo. Crescendo. Eu acho que tem muito que crescer. Eu acho que vocês hoje, trabalhando como evangelistas, que nós mulheres também trabalhamos, estamos juntos, ao lado, nós juntas, nós mulheres juntas, né? Junto com os nossos esposos e junto com o nosso... com o ministério também, trabalhando juntos para o crescimento do reino. Eu acho que muita coisa ainda vem pela frente, muito boa, muito boa. E aí, tá gostando do nosso programa hoje? Que bom, né? São muitas experiências que edificam as nossas almas. Não tem como não gostar, e como é bom ouvir experiência, que isso aguça a nossa fé. Isso nos aguça a chegar mais perto de Deus e a viver essas experiências maravilhosas. Você gostaria de viver uma experiência com Deus? Então peça para Ele, que é muito bom. Participe com a gente também nessa campanha. Venha assistir, venha buscar aqui no nosso YouTube da Casa de Deus e como é que funciona ter essa experiência de fé com Deus. Bom, enquanto a gente está falando também um monte aqui, você aceitaria alguma... Olha, claro, a gente tem que comer também no programa, não é assim, né? Ficar só olhando aqui, a gente secando a saliva aqui, né? O que você gostaria, Day, de comer alguma coisa? Olha, quanta coisa gostosa a gente tem aqui.
Então não deixe de curtir, de compartilhar com as suas amigas, que eu tenho certeza que uma mulher vai ser tremendamente, que uma vida vai ser tremendamente abençoada com essas experiências e aguça a fé também. Hoje eu quero aguçar a tua fé. Então vamos lá, Dai, continuando aqui o nosso bate-papo. Conta pra mim, qual foi, pelo menos até hoje, porque eu sei que muitas experiências de vida você vai ter, principalmente aguçando a fé. Que a cada dia que passa, Deus nos faz aguçar cada vez mais a nossa fé. Qual foi a experiência que nesses 15, 16 anos que foi aquele tchan na sua vida? Sim, foi em 2019, fazia alguns anos que eu estava tentando engravidar e eu não conseguia. E, então, em 2019, foi um ano para mim, um ano muito difícil, profissional, e então assim foi um ano bem difícil para mim, e eu estava muito assim triste, cabisbaixa, estava buscando algo diferente. E eu falei pro meu marido, pro Emerson, eu falei: Emerson, esse ano eu quero assim pedir diferente na arca referente ao filho, né? Fazia uns 3 anos que nós colocamos diante de Deus, porque quando nós fomos para a expansão, eu queria muito ser mãe, assim, ardia muito isso dentro do meu coração, em ser mãe. Porém, pela correria, nós falamos, vamos esperar um pouco passar e depois vamos tentando, né? E passaram-se 2 anos, eu falei, agora é a hora, né? A idade vai chegando. E eu falei assim, agora é a hora, vamos tentar. Fui ao médico e tal, ok. Passou 1 ano e nada. Passaram 2 anos e nada. Eu falei, alguma coisa tem. Tá errada. Alguma coisa está errada, né? E comecei a fazer alguns exames. E ali foi assim, um exame atrás do outro, só notícias assim ruins. E eu me sentindo assim, eu falava, e agora, meu Deus, né? Eu quero ser mãe, né? Eu sempre e as notícias que vinham para você eram notícias eram péssimas, me Uau. deixava muito assim para baixo mesmo. E eu estava vivendo um momento que nós, assim, tem uma hora no casamento que pede um filho, e nós estávamos vendo isso, que estava na hora de ter um filho, né? Que iria somar muito com o que nós estávamos vivendo. E eu vi algumas amigas, 1 filho, 2 filhos, e eu falava, meu Deus, por que eu não? E Deus havia falado conosco, né, que o momento da expansão, eu iria ganhar filhos espirituais, que era o momento de ter filhos espirituais, mas Deus iria me dar filhos naturais, né? E eu falei, Deus, eu ganhei muitos filhos, mas espirituais, mas agora eu quero ter o meu. Cadê o meu, né? E eu via uma ganhando, outra ganhando e nada. E aquilo foi me dando uma inquietação. Eu vivi literalmente Ana. Eu falo que Ana, eu fui assim, aprendiz de Ana. De Ana. E eu falei para Deus... Difícil, hein? Difícil, muito difícil. E as notícias, assim, eram muito, assim, desagradável, porque... eu ia no médico, fazia um exame, e eram exames muito dolorosos, assim, foram exames, assim, que eu chorava. Eu falava que eu tinha uma playlist, quando o Emerson já sabia. Eu colocava aquelas músicas, ele falava, nossa, esse exame deve ser muito dolorido. Então, ele já sabia. E essa playlist hoje, a minha filha, assim, ela ama. É a playlist da Vitória. Da Vitória. Um dia foi de choro e hoje é da Vitória. É da Vitória. E eu colocava aquela playlist porque eu sabia que aqueles louvores, né, estavam me edificando, mas foram tempos assim difíceis para mim. E eu falei para Deus, né? Eu falei para Deus assim, Deus, eu quero uma arca diferente esse ano de 2019. E foi um ano assim que eu vivi muitas coisas, eu tive muitas perdas. E eu falei, Deus, esse ano vai ser diferente. E eu preciso dessa mudança. Eu falei, se eu tenho crédito aí no céu, me dê esses créditos, porque eu estou precisando, eu quero usá-los. E eu pedi isso para Deus. E foi assim, eu lembro que foi em agosto, daí foi setembro, foi passando... E eu ficava, Emerson, o que nós vamos pedir, né? Eu tenho que ser diferente, tem que ser diferente. Eu falava para ele. E eu falei para ele, Emerson, esse ano... Daí eu lembro que em maio,
no Dia das Mães, eu não quis ir no culto do Dia das Mães, porque eu falei, eu não quero ir, tô cansada. Eu estava assim, tão assim, cansada da espera, porque eu vivi uma espera, e essa espera para mim foi dolorida. E hoje, assim, eu vejo que a espera é um momento bom, foi um deserto bom para mim, um deserto de crescimento, uma espera de fé. E eu lembro que eu fui em agosto, entrei numa loja de departamentos, e eu falei, Deus, eu não tenho filho, mas eu vou comprar uma roupa. E eu comprei uma roupa de bebê. E eu coloquei dentro do meu guarda-roupa. Eu falei, aqui vai ser o guarda-roupa da minha filha ou do meu filho, né? Eu falei, aqui vai ser. E eu comprei e deixei lá. E eu deixei um espaço. Eu falei, Emerson. E o Emerson olhou, ele falou, nossa, pra quem que é? Algum aniversário? Eu falei, não. Aqui vai ser o guarda-roupa do nosso filho ou da nossa filha. E eu deixei aquela roupa lá. A fé. Ali foi, Deus já estava agindo. E eu coloquei aquela roupa lá, aquele bodyzinho e deixei lá. E ficou por muitos meses. Por muitos meses. E eu falei pro Emerson, Emerson, eu quero, esse ano eu quero diferente. E daí o que acontece? No Ministério Infantil, nós, assim, trabalhamos todo mês, né? Referente à campanha. E eu falava para as crianças, gente, colocam aí o pedido da tia. Vocês coloquem, a tia quer ser mãe. E isso também trabalhou muito na vida das crianças de Itupeva. Porque eles viam que eu queria também. Eu falava, gente, vocês estão orando por mim? Estamos, tia. Colocaram no pedido da arca? Colocamos. E eles viveram esse milagre comigo. Não somente as crianças, mas toda a igreja. Que bênção. Foi assim. E eu lembro que no momento assim dos pedidos, né, foi chegando outubro, né, setembro, outubro, e a gente já começa, né, o que eu vou colocar, e a gente fica pensando o mês inteiro, né, qual vai ser a nossa lista de necessidades do tempo que a gente está vivendo. E é um tempo em família, eu e meu esposo, né, nós sentamos, pensamos, olha, isso vai ser bom, porque é uma esperança mesmo, é uma esperança. Nós colocamos assim diante de Deus a nossa fé mesmo. E eu lembro que em setembro para outubro, nós já começamos a pensar e tal. E eu falei para Deus, Deus, eu preciso. Eu fiz uma oração para Deus, eu falei, Deus, eu sei que eu não quero viver mais isso para minha vida. Eu estava ficando triste porque eu via as amigas ganhando, porque todo né? Mundo que todo casa quer ter filhos, né? E eu vi constituir uma família. E eu falei, Deus, eu não quero mais, eu não quero me sentir assim, porque isso pode afetar a minha fé, e eu não quero que afete a minha fé, porque eu sei que o Senhor é soberano para me dar, mas se o Senhor não quiser me dar, me tira isso do coração, eu não quero, porque eu quero fazer o que está no seu coração, não o que está no meu coração, porque às vezes não é bom para mim. Então, eu falei para Deus, só Deus, e eu fui bem assim, eu falo para Emerson que eu fui pidona. Eu falei, só que se não for para eu ter filho, é natural, eu quero adotar pelo menos, então o Senhor vai ter que me ajudar nisso daí, porque eu sei que é mais difícil. Que lindo isso. E eu falei para Deus, Deus, eu quero ser mãe, não tem problema se não for meu, gerado. Pode ser adotivo, mãe de coração. Eu já tenho filhos espirituais. Eu falei, agora não tem problema. E adotar é tão lindo, é uma ação tão nobre. Sim. E eu falei para Deus, mas Deus, se não for para eu ser mãe de qualquer forma, eu peço que o Senhor tire de mim isso. Porque eu quero ser feliz, eu quero estar diante do Senhor e estar feliz, mas eu não quero ter esse sentimento, porque às vezes uma mulher que, nós falamos que é mulher tentante, né? Quem há alguns anos tenta engravidar e não consegue, fica frustrada, se sente. E quando principalmente fala assim, uma mulher fala assim, ai, sua hora vai chegar. Não fala isso, irmão, só fala isso. Estou orando por você. Aí uma lição pra gente, hein? Então, estou orando por você. E isso machuca. Ai, sua hora vai chegar e coloca a mão no seu ventre. Você se sente mal, você não quer ouvir isso. Porque você sabe o que está acontecendo com você, os exames, as experiências. E às vezes a pessoa fala, ai, sua hora vai chegar, mas não sabe se ela tem um problema de saúde, se está passando por algum motivo. Então, assim,
tenha sabedoria para falar com uma pessoa que você vê que tem muitos anos de casado e não teve filho ainda. Porque mexe muito, principalmente assim, Dia das Mães. Esses dias são dias para muitos de alegria, mas para quem não tem, ou quem perdeu também, é um dia triste. Porque assim, você está em busca daquele sonho e você ainda não conseguiu aquele sonho. Mas uma hora chega. Uma hora chega. Na hora certa. Na hora certa, né? Tem que Isso. ser a hora de Deus. E daí esse ano foi assim, eu lembro que entrou outubro e eu fiz meu pedido. Eu fiz essa oração para Deus e eu fiz meu pedido. Nós fomos para o encontro. De mulheres que eu desconfiei, porque, gente, ela tava muito estranha. Posso contar? Pode. Ela tava muito estranha. E nos encontros de mulheres que tem do pastor Josué, que a gente sempre vai com uma caravana, a Day, quando terminou o evento, eu falei assim, que sempre a gente faz isso, tem lá uma barraquinha de pastel e a gente fala, vamos comer pastel depois da reunião da noite, né? E nós fomos na barraquinha. Ela me pede cachorro quente. E ela já tinha comido cachorro quente da noite anterior, né? E tava comendo com gosto, com uma vontade. E a gente toda assim naquele grupo de mulheres, tudo comendo pastel e a Day cachorro quente. Eu peguei, virei e falei assim no grupo, menina, você tá grávida? Eu não tô grávida. E ela pegava assim, dá licença, ela pegava e comia, ela comia com uma vontade, tava vontade. Eu não sei se aquele cachorro quente tava bom não, mas pra ela tava uma delícia. Eu falei, Day, você tá grávida? E ela falou assim, jamais, eu não tô grávida, né? Mas... Sim, eu falei jamais porque eu sabia do meu problema, né? Você achava que você nunca ia engravidar. Sim, tanto que os médicos, né, já tinham até me dado uma carta. Eu já passava com reprodução humana, eu já não estava mais com a parte ginecologista, né? E já havia, assim, ido com outro médico que era reprodução humana. E eu falei pra ela, eu falei, olha, se eu não ficar grávida até abril, eu vou fazer uma inseminação. Eu falei pro Emerson, eu falei, olha, Emerson, eu não sei o que você vai fazer, mas nós vamos vender o carro e eu vou fazer. Porque aquilo ardia, eu queria, era o meu sonho, meu grande sonho era ser mãe, né? E eu falei pra ele, nós vamos fazer, porque realmente é um processo muito difícil, quem faz inseminação, e é um valor assim, alto, né? E eu falei pra ele, eu falei, olha, se até abril, conversei com a minha médica, já estava tudo certo, né? E eu falei pra ela, olha, eu vou viajar porque Deus me abençoou com uma viagem. Verdade. E nós ganhamos, né, essa viagem, que também é fruto da arca, né? Nós fomos para Israel e eu falei para ela, né, que eu iria viajar e após a viagem, até abril, se eu Isso era que mês? Era mês de setembro. Setembro para outubro, isso. De 2019. 2019. Eu falei para ela, olha, eu viajo em dezembro, espero a viagem, começo já a fazer os tratamentos, né? E daí em abril eu faço a fertilização, combinei, a inseminação, né? E em novembro nós fomos pro evento de mulheres. Em novembro nós fomos pro evento de mulheres. E daí eu tava super animada, jamais pensei em ficar grávida. Vai ser depois, né? Isso. Você vai ser depois, vou fazer a inseminação e vou engravidar. Isso, na minha cabeça estava certo. Ou eu iria ficar grávida em Israel, porque eu falei, Deus vai fazer um milagre, porque eu ganhei a viagem, então eu vou ficar grávida em Israel. Na minha cabeça eu iria ficar grávida em Israel, tava me achando. E eu falei, não, Deus vai me dar um filho em Israel. Eu tinha certeza que eu iria ficar grávida lá. E daí chegou, voltei do encontro, né? Do encontro. Comilona que só ela. Passei, daí eu vi que eu tava estranha, mas não sabia, né? Não sabia, não estava entendendo o meu corpo e eu havia feito alguns exames, então eu estava assim, meu corpo estava bem diferente, né? Você não teve enjoo? Não, nenhum. Não. E o que acontece? Eu já estava com laudo de infertilidade, porque quando eu fui para a médica de reprodução humana, eu fiz exames muito específicos, né? E quando eu fiz esses exames, assim, ela fez um rastreio mesmo da minha saúde, ela detectou algumas coisas, né? Eu tive prolactina alta, eu tive cisto na tireoide e o que aconteceu, assim, o que mais dificultava, né, a gravidez era o cisto no útero.
eu tinha um cisto que muito grande, 6 centímetros, e esse cisto tirava o óvulo, né? Então, dessa forma, eu não conseguia ficar grávida. Então, e era você tinha todos os laudos, todos os prognósticos, né? Sim. Que você não seria mãe. Eu já tinha um laudo de infertilidade. E esse laudo tá lá em Itupeva, na igreja de Itupeva. O Emerson colocou lá no escritório, porque ele fala que é o nosso testemunho de fé mesmo. E nesse dia, eu sabia, né? Mas assim, eu sentia que eu ia ser mãe. Eu sentia. Aí você começou, né, a sentir seu corpo. Isso, diferente. Daí, eu lembro que um dia, eu comecei a ter cólica, passar muito mal. E eu vi que não era... Eu falei, pronto, meu cisto virou, eu vou ter que entrar em cirurgia. Em cirurgia, porque se ele virasse, ele era muito grande, né? Eu falei, acho que eu tenho que ir para o hospital. Daí eu liguei para minha amiga, para Rafaela. Eu falei, Rafa, eu tô passando mal, muito mal. Ela falou, Dai, você tá grávida? Eu falei, imagina, não tô grávida, eu tô passando mal, não tô grávida. Tô falando que eu tô passando mal, não estou grávida. Ela falou, não, Dai, essa cólica é uma cólica de gravidez. Eu falei, imagina, vai fazer. Eu falei, não, vou tomar um remedinho aqui e vou ficar bem. Só que não passava. Daí eu falei, meu Deus, será que eu tô... E tomei o remédio. Será que eu tô grávida? Daí eu falei, ai, não é possível. Mas antes disso, eu esqueci. Nós fizemos o pedido da arca, né? Esqueci de contar. E as crianças colocaram para eu. Isso, você falou. E também a minha amiga Rafaela colocou também. Ela tirou foto do pedido e falou, Dai, olha, esse pedido é especial. E tirou foto e mandou para mim no dia da arca. E também a Gal e o Adnan, a família deles, eles desenharam. Eles desenharam porque eles têm o costume também, aprendi com eles, né? A desenhar o seu milagre. E ela desenhou e também colocou. Então, assim, o que eu fico, assim, muito feliz. Porque, assim, em meio à minha espera, né? Eu lembro que eu estava lendo um livro que para mim edificou muito, que chama 4 Estações. E eu estava no inverno, né? Era uma estação, para mim, do inverno, uma estação muito difícil, que foi uma estação de choro. E, assim, eu lembro que esse livro me ajudou muito, me edificou muito, esse livro. E nesse livro fala que, em meio às estações, Deus coloca pessoas que nos ajudam, né? E eu lembro que, quando elas mandaram para mim, mostraram para mim, olha, eu fiz o pedido da arca, eu coloquei você no seu pedido, eu fiquei muito feliz. E desenharam, e mandaram a foto para mim. Isso para mim foi muito, assim, eu fiquei alegre, porque eu falei, nossa, eles estão vivendo esse milagre comigo. Você não está sozinha. Não estou sozinha, porque muito, assim, às vezes nós nos sentimos sozinhas, né? Eu falo que a gente não pode morrer sozinha, a gente precisa ter pessoas que estejam com a gente junto nessa luta, na batalha. Sim. Na batalha. E mulheres, assim, tem que se ajudar, né? Tem que se ajudar. ajudar. A Gal, eu falo que a Gal, ela foi muito assim, na minha vida, nesse período, ela me ajudou muito, porque ela viveu isso. E Deus colocou ela lá em Itupeva, eu falo que Deus colocou ela, porque Deus une propósitos, né? E ela foi assim, Deus colocou ela nesse período para estar comigo ao meu lado no Ministério Infantil, porque todos os exames que eu estava fazendo, ela já tinha feito há anos atrás. E ela falava, ela não me falava que era dolorido, ela falava, Dai, vai passar, você vai passar. Olha, faz isso mesmo. Então, eu sei que Deus colocou ela ao meu lado lá para me ajudar. E hoje, assim, eu olho para trás, eu vejo, Deus foi muito bom comigo. Lá eu chorei, eu falava, por que Deus? Entendeu? E hoje eu entendo que, naquele momento, eu não entendia porque eu estava passando aquilo, porque eu fui escolhida. E hoje eu vejo, hoje eu falo, Deus, obrigado, porque eu passei por isso. E daí, naquele dia... E tempo de crescimento, né? Sim. E naquele dia, eu lembro que quando eu comprei o exame mais barato, eu falei, não tô grávida, eu vou comprar o exame mais baratinho mesmo. E quando eu peguei aquele teste, ali eu chorei. Ali, eu falei, Deus, eu tô grávida. Eu não acreditei. Eu olhava, eu falava, não, eu não posso contar pra minha mãe agora. Porque eu não sabia o que fazer. Daí eu liguei chorando, gritando pra minha amiga, pra Rafa. Eu falava, Rafa, eu tô grávida, o que eu faço? Eu não sabia o que fazer, porque eu esperei tanto e eu não sabia na hora o que, né?
Eu falei, meu Deus, eu tô grávida, não caiu a ficha. Eu lembro que eu liguei pra pastora Edna, eu falei, pastora Edna, eu tô grávida, eu não sei. Ela começou a chorar comigo. Falei, o que eu faço? Eu não sei o que fazer, né? Daí a Rafa falou, não, eu pego você aí, eu vou com você. Daí nós fomos no hospital, porque eu tava com muita dor, eu não sabia, né? Eu lembro que eu cheguei no hospital, ali foi muito difícil, porque eu fiz o exame, né? E deu o exame de sangue, deu que eu estava grávida. Daí fomos fazer a ultrassom. E aí na hora da ultrassom, cadê? Tinha um saco gestacional, mas cadê o bebê? O bebê? Não tinha. Ali eu falei, e eu via que a Rafa estava assim do meu lado, e ela olhava, tipo, falei, não tá muito certo alguma coisa aqui. E ela, na hora ela fechou a cara, mas ela sorria assim, e eu falava, ixi, o que aconteceu? E eu vi que não tava alguma coisa certa, porque a Rafa, ela é muito... Dá pra ver quando não dá. Ela é transparente. Ela é muito transparente. Eu falei, não tem alguma coisa certa ali. Daí o médico foi e falou bem assim pra mim, olha, você tá grávida, mas não... Pode ser que não evolui. Eu falei, hã? Eu falei, nossa, mas eu tava feliz porque eu achava que eu nunca ia ser mãe, né? Eu tinha essa vontade, mas assim, tantos não, tantos negativos, que eu falei, eu acho que eu não, assim, será Deus? Mas daí eu fiquei, eu lembro... Cheguei até aqui, né? E eu falei, meu Deus, e agora, né? Daí eu lembro que nós saímos, foi numa segunda-feira, a Rafa me levou pra casa dela, o Emerson me encontrou lá e tal. Foi muito difícil, porque a sogra dela, né, ligou, porque ela ficou sabendo, porque ela deixou a Bia, foi aquela correria, e ela falou, e aí? Ela falou, não, tipo, não pergunta, sabe? Porque eu fiquei muito apreensiva, porque o médico foi muito negativo comigo. Eu falei, meu Deus, e agora? E eu lembro que, assim, eu descobri a gravidez, eu tava com 3 semanas. Nossa. Quem descobre gravidez com 3 semanas? Então, o saco era muito novinho, até para ver, né, fazer o exame. E daí eu tive que aguardar mais 4 semanas, porque... Aguardar mais um desertinho aí para ter a certeza. Ali foi um mês assim, de muita oração. E eu lembro que eu e o Emerson, nós nos unimos. E eu contei para minha mãe, eu falei, mãe, eu tô grávida, mas o médico falou que não sabe se vai evoluir. Então não conta para ninguém. Minha mãe, assim, tava muito feliz, porque ela fazia muita campanha para eu ficar grávida. Minha mãe, gente, quem precisa de ficar grávida, pede para minha mãe, porque ela é boa nas campanhas. E eu falei, e agora? Eu falei, mãe, vamos estar orando, minha família, nós falamos para algumas pessoas, né? E nós aguardamos aquele um mês mais... Longo, né? Mais uma espera. Foi uma espera, assim, difícil. Porque você tá feliz, você quer contar que tá grávida, mas tem aquele medo, né? E eu aguardei. Um mês. E quando eu vi pela primeira vez, ouvi, né? Coração, e vi sim. O coração, eu e o Emerson, ali nós agradecemos a Deus. E eu lembro que a médica, né, que estava fazendo o exame, ela falou assim, olha, o seu lado direito, você jamais iria ter um filho. Uau. Jamais. Olha aqui, ó. E ela passou e mostrou, olha, sua trompa tá aberta. Você teve do lado esquerdo. Você jamais, porque esse lado aqui era onde tirava o óvulo. Então você ficou grávida do lado esquerdo porque você é infértil. Do lado Uma direito. mulher infértil grávida. Uau! E ali eu chorei, a gente agradeceu a Deus e... Mais um diagnóstico negativo para falar que você não ia ser mãe, mas você estava grávida. Estava grávida. E ali nós fomos vendo assim, a mão, o agir de Deus. Uau. E eu creio assim que eu tive uma gravidez muito tranquila até o último mês. Foi para Israel. Fui para Israel barrigudinha, voltou barrigudona, porque aquela barriga crescia todo dia que eu olhava para ela. A gente com cuidado com ela, né? Um cuidado. Sim. E aquela barriga, cada dia que eu olhava, aquela barriguinha tava
crescendo. Por isso que eu falo, você foi com barriguinha pequena, voltou barrigudona. Verdade, foi. Gente, foi. E ali, assim, a Anne é uma privilegiada. Ela foi já para Foi para Israel. Ela não foi concebida lá, mas ela foi passear lá. Foi. Ela foi lá, era o que você queria. Isso. E foram os meses, foram passando. No último mês da gravidez, nós tivemos um imprevisto com o meu convênio. E eu falei, eu iria ficar sem, né? Eu iria ficar sem o meu convênio. E eu falei para Deus, Deus, o Senhor me ajudou até aqui. E eu sou queridinha de Jesus. Eu falei para Deus. Com certeza, é filha amada de Deus. Eu falei, eu sou querida de Jesus. Então, eu creio que, assim, o Senhor vai me abençoar. Eu falei, e eu falei, eu não me importo se eu... Porque eu me programei, né? Eu esperei tanto tempo que eu me programei nesse período, né? Para a chegada da Anne, né? E quando eu fui no 8º mês, eu fiquei sem o meu convênio, a gente conseguiu dar continuidade. E daí talvez eu teria que ter no hospital público, muito bom aqui de Jundiaí, né? Porém, eu gostaria de ter aonde eu sempre sonhei, que foi o meu sonho. E nesse período eu falei para Deus, Deus, tudo bem, eu tenho lá. E algumas irmãs da igreja, olha como as irmãs, as é importante mulheres, não estar sozinha. Isso. E elas falaram, não, pode vir, a gente ajuda você. Algumas irmãs que são enfermeiras nesse hospital, que me ajudaram muito. Daí eu falei, mas eu gostaria, era um desejo no meu coração ter nesse hospital. E eu falei pro Emerson, eu sou queridinha de Jesus, eu vou marcar com o médico e eu gostaria de ter cesárea, porque eu precisava tirar o cisto também, né? E eu falei para Deus, Deus, eu nunca sonhei em ter parto normal. Eu falei, como eu preciso tirar meu cisto, eu vou pedir pro médico, eu vou lá na Soban, eu não sei se eu vou ter direito, mas eu vou tentar, porque eu sou queridinha de Jesus. Eu cheguei lá no dia e o médico marcou para mim a cesárea e ele falou, olha, nós não fazemos cesárea, mas eu vou esperar as suas 40 semanas, né? Se não estourar a sua bolsa e tal, ele me deu toda a instrução. Se não esperar, você vem aqui no dia 21 de agosto e nós vamos fazer a sua cesárea e tá marcado. E eu falei, tá marcado? Tá marcado. Eu falei, tá bom. Pelo plano? Pelo plano. Eu falei, meu Deus, mas eu não acreditei. Eu falei, de sair do hospital, eu falei, Emerson, ele marcou a minha cesárea, eu não tô acreditando. Mas você não... Porque não tinha dado período de carência, né? Que é raro lá. Então, não tinha dado ainda o período de carência para eu poder ter a Anne lá nesse hospital. Daí eu falei pro Emerson, marcado, tá marcado. Eu não sei, mas tá marcado. Ele falou, ele me deu o papel e ele falou, tá marcado. E eu saí com o papel lá, tá tudo certo. Ele falou, nossa, daí não acredito. E daí chega no dia, esperando, né? A Anne não estourou a bolsa, né? Eu falei, glória a Deus, não queria nascer. Deu 40 semanas, no dia exato, cheguei lá no hospital, fui ganhar a Anne. E ali foi, assim, um verdadeiro, assim, cuidado de Deus. Por isso que eu falo, Deus une propósitos. E Deus, assim, foi muito bom comigo. Eu sou muito grata a Deus, porque eu não iria pagar, né, o parto. Foi na época de pandemia, Deus me guardou. É verdade. Eu não fui em nenhum momento no médico. Deus assim cuidou da minha gestação, foi uma gestação muito tranquila, muito você abençoada. Fez o pré-natal? Fiz tudo certinho, assim, segui trabalhando numa pandemia. Deus foi muito bom comigo. E aliás, quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava desempregada. E eu fui contratada grávida. Grávida, é verdade. E eu fui contratada grávida. Hoje em dia ninguém é contratada grávida, né? Todo mundo sabe. E até hoje eu estou lá também. Então, assim, foram muitos milagres. E quando eu fui ganhar a Anne, eu dei entrada no hospital. Eu não paguei o parto, né? Mas Deus foi muito bom. Minha prima, ela trabalhava no centro cirúrgico, outras irmãs da igreja também
Olha a importância. Elas, assim, me ajudaram muito mesmo, eu sou muito grata mesmo. E eu não paguei o parto. E a minha prima falou, olha, eu tenho algumas amigas que são anestesistas. E eu vou ver o dia que você for, uma das duas vão estar lá, e vai te ajudar. E ela vai ficar com você. Naquele dia, quando assim, e deu horário, daí eu fui, subi, falei, agora, nunca havia entrado num centro cirúrgico, eu não sabia o que era, né? Então, quando eu entrei assim, atrasou o meu parto, né? E era para ser às 8 horas, aconteceu 12h15, 12h20, por aí. E na hora que eu entrei, eu lembro que a anestesista, amiga da minha prima, olhou para mim e falou assim, ô Dai, me chamou de Dai, eu nunca nem sabia quem era ela. Ela falou, Dai, eu tava te esperando, tá todo mundo, cadê a Dai, cadê a Dai, cadê a queridinha? E eu falei, queridinha? Queridinha? Opa! Eu falei, opa! E ali eu comecei a chorar, eu agradeci a Deus, porque eu sabia que, eu lembro que quando eu entrei no centro cirúrgico, tava todo mundo me esperando. E ela falou assim, cadê a Dai, cadê a queridinha? Eu tô te esperando desde as 8 horas. Queridinha de Jesus, ó. E foi a palavra que ela falou, a queridinha. E ali eu vi que era Deus, Deus falou, você é querida. E ali eu vi a mão de Deus. E graças a Deus, foi assim, um parto muito tranquilo, a mão de Deus, todas as enfermeiras ajudando. E eu vi ali a mão de Deus e nasceu a Anne. E a Anne, assim, o nome dela, eu falo assim, eu sempre falo do nome dela, porque é um nome, o significado, né? É cheio de graça. Cheio de graça. Abençoada. Exato. Então, é um nome que foi escolhido pelo significado, porque ela veio para nos abençoar e abençoar a sua geração. Eu falo que a Anne, a gente sempre profetiza isso na vida da Anne. E a gente fala, você é uma menina de fé, você vai ser... nós sempre, assim, abençoamos a vida dela, você vai ser uma menina de fé. E esse ano eu falei pro Emerson, né, nossa arca vai ser diferente, né? Porque esse ano o nosso milagre, né? Nosso milagre de fé estará nos nossos braços. Andando, testemunhando, né? Testemunhando. E o mais engraçado, assim, mais gostoso de ver, assim, nós vimos a mão de Deus e, assim, quando a Anne, nós ficamos sabendo da nossa gravidez, quando a Anne nasceu, foi, assim, um milagre, porque eu vi as crianças lá da igreja, elas viveram esse milagre comigo. Elas a alegria delas, né? A Anne é um milagre, não é? Então eles viram, eles participaram e eles cresceram também na fé. Não somente as mães, as irmãs, toda a igreja foi abençoada. Então eu falo que a Anne realmente, ela veio para abençoar a geração dela e veio assim para abençoar a nossa vida, porque ela realmente é um milagre não vivido só entre eu e o Emerson, né? Mas nós, a todas as pessoas que estavam ao redor de você. Sim. Que testemunho, gente, que bênção. Você já imaginava que ela tinha um testemunho desse? Todos os laudos dando, olha, você nunca vai ser mãe, você nunca vai ser mãe. Quando descobre que está grávida, vai fazer o exame, olha, mas por aqui você não poderia, você é infértil, você não pode ser mãe. E Deus concedeu o pedido dela, assim como Ana. E ela teve e nasceu a linda Anne, que vai com certeza, já é uma levita, já é uma profetisa e ela vai falar de Jesus para a próxima geração. Lindo, lindo demais. Vocês têm que compartilhar esse testemunho. Daí, o que você, com toda essa experiência, você gostaria de deixar uma mensagem, uma pequena mensagem para as pessoas que estão nos assistindo? Olha, Evelyn, eu falo hoje assim que coloquem sua fé em ação. Eu sei que foi um passo de fé naquele momento que eu fui lá e comprei aquela roupinha e também aquelas irmãs, aquelas pessoas que sempre estiveram com a gente, unidos. Então, assim, eu falo que hoje, é aquilo que você falou, não podemos ficar sozinhas, nós temos as irmãs, os irmãos e a gente precisa se unir à nossa fé. E eu creio que a arca, ela veio para somar, ela veio assim, para colocar a nossa fé em ação mesmo. E eu sou um exemplo disso. A minha vida, o crescimento da minha família, toda a minha história,
de 15 anos para cá, eu creio que foi através da arca toda essa mudança, foi uma mudança de história. E eu creio que foi assim uma decisão. E eu sei que muitas pessoas, eu sei que tem muitas mulheres que têm essa vontade, esse desejo de ser mãe, e tem os nãos que eu tive, os negativos que eu tive, e assim, colocar diante de Deus e fazer essa oração que eu fiz também. E colocar em prova também, fazer o seu pedido da arca, sabe? E essas irmãs também se unirem também, sabe? Se unirem, pedir oração, estar juntas, compartilhar, estar assim, ajudando em oração, em palavra, né? Isso, e se você sabe, uma pessoa que está tentando também, abrace ela, fala, estou orando por você, estou com você. Estou com você. Conta comigo. Conta comigo em oração. E assim, eu creio, e eu tenho já recebido assim, alguns milagres, né? Depois que eu fiquei grávida, eu falo que depois que eu fiquei grávida, Deus abriu assim, eu falo quintupeva, porque foram muitas grávidas depois que eu fiquei grávida, que eu ganhei a Anne, e Deus abençoou outras mulheres. E eu falo Deus está fazendo a igreja crescer com a nova geração. Sim, e eu falo que esse é o meu milagre, esse é o meu testemunho de vida. Eu sei que Deus vai me dar outros, mas hoje, para esse momento, eu creio que Deus vai me abençoar com esse testemunho através desse testemunho. Você vai edificar muitas mulheres. Sim. Então, minhas amadas, minhas queridinhas de Jesus, porque nós somos queridos de Jesus. Nós somos a menina dos olhos. A Bíblia fala isso. Nós somos a menina dos olhos de Jesus. Entregue o seu problema, deposite o seu problema aos pés de Jesus, chore aos pés de Jesus, ore, compartilhe com mulheres, aquilo que eu falei no outro programa, compartilhe com mulheres que realmente estão com você, que elas vão estar abraçando você, elas vão estar compartilhando, elas vão estar nessa caminhada com você. Isso é muito importante, eu sempre falo isso, que meu pai sempre falava isso, não morra sozinha, esteja com pessoas que vão te ajudar a estar nessa caminhada, nesse deserto. Gente, muito maravilhoso. Dai, muito obrigado por esse tempo que você passou contando esse testemunho. Olha, me arrepia contando esse testemunho, essa bênção, porque eu tenho absoluta certeza que vai edificar muitas mulheres. Então, gente, compartilhe com uma mulher. E a gente não poderia deixar de fora uma lembrança para você não se esquecer desse momento. Obrigada. Onde você compartilhou com a gente essa experiência maravilhosa. Muito obrigada. Bom, lindo demais a sua experiência. Eu tenho certeza, edificou a minha alma. Eu tenho certeza que você vai edificar muitas mulheres através dessa experiência maravilhosa. E hoje com a Anne, coisa mais linda do mundo, crescendo nos pés do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de agradecer também, um grande beijo para a Michele, que patrocinou a Royal Flores, esse lindo buquê de lembrança da sua participação no programa Elas. Gente, que maravilha! Compartilhem esse testemunho. Ajude uma mulher. Não fala o que você falou. A sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. Fala, estou em oração com você. Conte comigo. Uau, essa eu aprendi hoje. Então é isso que eu vou fazer com muitas mulheres que têm o desejo. E orar também com essas mulheres. Amadas do meu coração, muito obrigada por ficar com a gente até o final do nosso programa hoje. Que a graça bendita esteja com você, te abençoando a sua semana. E pratique a fé. Coloque os seus problemas no altar do Senhor. Deposite os seus problemas no altar do Senhor. E tenha certeza que Ele vai te ouvir. Um super beijo para vocês, maravilhosas. E até ao nosso próximo programa, Elas à Mesa. Super beijo. Som não? 2, 3. Tem que trazer a plaquete. Aonde nós comemoramos 15 anos de Arca da Conquista, onde temos... E lá, assim, tem sido uma grande bênção. Nós queremos que... Pode botar. Acontece esse negócio assim. Vamos lá. Se você quiser falar, eu sou esposa do evangelista Emerson, e fala da Anne também. Já fala da Anne, isso.